Oi, boa tarde. Vamos começar então. Hoje o último tópico da disciplina, que é metabolismo do nitrogênio. Bom, metabolismo de nitrogênio é bem complexo, são centenas de reações enzimáticas que estão envolvidas nesse metabolismo. É importante para o bom funcionamento de um organismo que todos os aminoácidos estejam disponíveis, então, para a oxidação e para a síntese, porque afinal são eles as moléculas que vão constituir as nossas proteínas. Bom, vamos começar vendo então o ciclo do nitrogênio. Como que esse nitrogênio que vem e que está nos aminoácidos é incorporado aos aminoácidos. Então, o metabolismo do nitrogênio está representado aqui nesse ciclo, onde a gente vê que, primeiro, a maior fonte de nitrogênio na nossa atmosfera, nitrogênio é um gás, é o nitrogênio atmosférico. 80% do nitrogênio está na forma de N2. N2 é uma molécula extremamente estável e, portanto, apenas alguns organismos são capazes de fixá-la, ou seja, transformar esse nitrogênio gás em uma outra condição que ele possa ser assimilado pelos seres vivos, plantas e no caso, quem faz isso são as bactérias. Então, as bactérias é que são os organismos capazes de retirar ou assimilar esse nitrogênio que está no ar e transformá-lo em uma outra espécie que pode ser assimilada por plantas e vertebrados como nós. Bom, aqui é um resumo desse metabolismo do nitrogênio. A gente vê que o nitrogênio pode estar aqui presente na forma de N2, como eu falei, e esse nitrogênio ele é fixado através ou pela ação de bactérias em reações de fixação de nitrogênio. E ele pode então ser transformado em amônia, NH4+, que vai fazer parte de aminoácidos e de outros compostos reduzidos de carbono em plantas e micro-organismos e que também é degradado, esses aminoácidos até amônia, também através da ação de micro-organismos. Tem micro-organismos que também são responsáveis, e aí tem uma classe recente de micro-organismos que são as anamox, que são bactérias que vão oxidar essa amônia a nitrito. E essas anamox eram desconhecidas até 1980 e elas são responsáveis por boa porcentagem dessa conversão de amônia a nitrito. E ainda outras que nitrificam, que são as bactérias do solo, que passam de nitrito a nitrato e outras ainda de nitrato a N2. Bom, o número de oxidação do nitrogênio varia de +5, que é o estado mais oxidado, até -3, que é o estado mais reduzido. Eles podem passar para nitrato também pela ação dos raios, né? Raios que na natureza podem fazer com que essa reação ocorra. Bom, esse nitrogênio atmosférico, ele é fixado nessa forma em raios para nitrato ou através de enzima nitrogenase e outras enzimas nitrato redutases que vão fazer esse ciclo se fechar e esse nitrogênio passar nessas diversas formas. A maneira que nós, vertebrados, seres vivos, temos de assimilar esse nitrogênio é através da assimilação dessa amônia com vias metabólicas, fazendo com que esse nitrogênio seja então incorporado aos aminoácidos. Esses aminoácidos que vão compor a proteína de plantas, de organismos, de micro-organismos e também dos vertebrados. Então é muito importante essa fixação desse nitrogênio que vem através da amônia, que é fixado através aí do N2 atmosférico por bactérias. Bom, todo esse ciclo é muito intrincado, são centenas de reações que cada um desses organismos fazem, tanto para a síntese quanto para a degradação dessas moléculas nitrogenadas, principalmente
aminoácidos e bases nitrogenadas, que, como a gente sabe, faz parte do metabolismo da informação genética, DNA e RNA. Bom, grande parte da fixação do nitrogênio é feita por bactérias, e essa enzima, a enzima que participa dessa fixação é a nitrogenase, que é uma proteína complexa composta de duas subunidades polipeptídicas que formam um dímero. Então a gente vê aqui que para essa proteína, essa estrutura da nitrogenase de uma bactéria, um azotobacter, aqui ela está esquematizada, ela tem proteína de ferro, molibdênio e ferro, e em vários desses domínios. E tem um centro reativo. Ela é muito, muito complexa. Tão complexa que essa reação de fixação de nitrogênio por esses organismos que possuem a nitrogenase não pode ser repetida em laboratório. Tamanha complexidade, até hoje isso não pode ser repetido em laboratório. Esse complexo de desidrogenase é um complexo que consome, ou que para fixação, consome muita energia na forma de ATP. E uma particularidade é que ela é altamente sensível à presença de oxigênio, ou seja, ela não acontece aqui no ar atmosférico, né? Aqui na presença de oxigênio, como tem na atmosfera. Portanto, são culturas que embaixo da terra, na terra, onde tem uma disponibilidade muito menor de oxigênio, é que conseguem fazer com que essa reação aconteça e se fixam nitrogênio através desses organismos que costumam estar aí nas raízes de culturas que fixam nitrogênio. Soja, e outras culturas que são capazes disso. Ela tem uma importância enorme, porque é muito caro o custo de fertilizante. Então, se você tem esse solo com essa microbiota favorável à fixação de nitrogênio, isso faz com que o solo seja muito mais rico e disponível, e aí tudo que se plantar nesse solo não precisa ainda ser adicionado nitrogênio, né? Bom, e aí como a gente vê aqui num esquema muito simplificado, das sequências dessas reações que acontecem naqueles domínios que nós vimos, para que esse nitrogênio seja assimilado na forma de amônia. Bom, então essa assimilação de amônia tem algumas reações principais que a gente vai ver como essa amônia, uma vez fixada, pode ser assimilada nos organismos. E uma das maneiras de que isso aconteça é essa aminação redutiva. Redutiva porque a gente já viu as moléculas que carregam elétrons, o NADH e o NADPH, que aqui vão oferecer seu elétron justamente para que aconteça essa aminação redutiva, por exemplo, aqui do alfa-cetoglutarato, através da ação de uma enzima muito importante nesse processo todo de assimilação do nitrogênio pelos organismos, que é a glutamato desidrogenase. Então, aí acontece a formação do glutamato com a assimilação desse nitrogênio pelo alfa-cetoglutarato. Redutiva, tá? Porque aqui tinha uma dupla e agora eu vou ter um grupamento amino nesse mesmo carbono alfa. Na sequência, tem uma outra enzima que também é importante porque ela vai fazer com que esse amônio seja incorporado ao glutamato e transportado nos organismos sem a toxicidade característica da amônia, que é a glutamina, através da ação de uma enzima que é a glutamina sintase. A glutamina sintase, portanto, catalisa a aminação redutiva do alfa-cetoglutarato em bactérias. Então, essa glutamina catalisa essa aminação redutiva, formando, através da glutamato sintase, formando glutamato. Então, essa é uma maneira de se assimilar essa amônia, que vem de outras fontes. E esse grupamento amino, que está nessas moléculas formadas e assimiladas como
a glutamina, ele pode ser transferido para diversos alfa-cetoácidos em reações catalisadas por enzimas conhecidas como transaminases ou aminotransferases em mamíferos. Então, você tem um aminoácido 1, um alfa-aminoácido, um alfa-cetoácido, e esse grupamento amino é transferido para esse cetoácido, formando um outro alfa-cetoácido e esse grupamento amino transferindo para um outro aminoácido. Essas reações são conhecidas como de transaminases. Elas levam o nome do aminoácido que é o responsável por essa transaminação. Então, são várias dessas reações que acontecem no corpo. Mas quando a gente está falando agora, vamos falar da oxidação. A gente assimilou esse nitrogênio e como que a gente vai oxidar esses aminoácidos no mamífero? Como é que isso acontece? Nesse esquema aqui que tem no Leninger, a gente vê um esquema geral do que acontece quando a gente, através da nossa dieta, ingerimos as proteínas. Bom, esses aminoácidos, ou eles vão fazer parte das proteínas intracelulares, serão absorvidas nos nossos processos metabólicos, ou eles vão ser excretados, oxidados. Isso acontece de duas maneiras. Primeiro, separa o esqueleto carbônico deles do grupamento amino. O grupamento amônio, ou o grupamento nitrogenado desses aminoácidos, ele vai servir para a biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e aminas biológicas que fazem parte do metabolismo do organismo. Vão também levar à formação do carbamoil fosfato, que nós vamos ver, tem uma importância extrema, fundamental na excreção desse nitrogênio através do ciclo da ureia nos vertebrados. O esqueleto carbônico já vai se transformar então nesses cetoácidos, e esses cetoácidos, alfa-cetoácidos, vão participar do ciclo do ácido cítrico, formação de energia e formar essas moléculas que podem estar envolvidas tanto no ciclo, que também está envolvido junto com o ciclo da ureia, quanto na formação de precursores que vão servir, por exemplo, para a gliconeogênese. Então, os aminoácidos na dieta têm esses dois destinos. O esqueleto carbônico segue uma via e o grupamento amino segue outra via. Ok? Então, esse grupamento, esses aminoácidos que foram ingeridos, por exemplo, na forma de proteínas, eles vão no fígado se transformar nesses cetoácidos, alfa-cetoácidos, e esse nitrogênio é incorporado ao glutamato, à glutamina, e que vai fazer parte de músculo, de outros tecidos, e esse nitrogênio, então, vai ser secretado, vai ser excretado. Esse nitrogênio que vai ser excretado aqui, ó, transforma em alfa-cetoglutarato, lembra aquela reação de transaminação que a gente viu? E esse alfa-cetoglutarato volta nesse ciclo. E aqui a gente vê um outro aminoácido que também transporta esse grupamento amino, que é a alanina, se transformando em piruvato, excretando amônio, que também vai ser eliminado pelo organismo. Bom, aqui é só um esquema rápido de como, quando a gente ingere, aonde é que essa absorção vai se dar. Aqui no pH, no estômago, tem essas proteínas, essas proteases, que vão quebrar essas proteínas, e essas proteínas aqui, pepsinogênio, serão quebradas, e aí vai começar a absorção dessas moléculas de aminoácidos, até que são absorvidas aqui no intestino delgado, né? É aí que são absorvidas os aminoácidos ingeridos na dieta. Por isso mesmo que a digestão de proteínas leva muito mais tempo, por exemplo, que digestão de carboidrato, que acontece todinha aqui no estômago. Aqui não, na boca e acaba no estômago. A absorção de proteínas começa aqui no estômago, mas só vai acabar depois de transitar por todo o intestino delgado e grosso, e acabar aqui
no intestino, que nas mucosas do intestino delgado é que esses aminoácidos serão absorvidos. Daí a digestão mais lenta de proteínas do que de carboidratos, por exemplo. Bom, essas duas moléculas vão estar em todas as reações de metabolismo de aminoácidos em todos os seres vivos, tanto a piridoxalfosfato, a PLP, e a piridoxamina fosfato. Então, só coloquei elas aqui para exemplificar e para dizer que aqui a gente continua agora falando da transaminação. Dessas reações de transaminação, como eu falei, um alfa-cetoglutarato com um aminoácido transfere o grupamento amino, formando um aminoácido, aí no caso glutamato, e um cetoácido. O glutamato é um doador de aminogrupo para as rotas de biossíntese ou para mecanismos de excreção. E as células contêm diferentes tipos dessas aminotransferases, que recebem o grupo justamente do grupo amino doador. Por exemplo, como a gente vai ver aqui, ó. O piridoxalfosfato, todas essas aminotransferases têm o mesmo grupo prostético e o mesmo mecanismo de reação, e o grupo prostético é aquele que eu mostrei para vocês, o piridoxalfosfato, que tem uma estrutura altamente conjugada, e isso faz com que permita essa estabilização desses intermediários. Só para dar um exemplo, quando a gente está transferindo alanina, a enzima chama alanina aminotransferase. Se for aspartato, por exemplo, chama aspartato aminotransferase. Esse é um outro nome que é transaminase glutâmico-pirúvica e transaminase glutâmico-oxaloacética, que é o outro produto que eles produzem. É interessante porque essa enzima aqui no caso, TGO e TGP, as duas, são marcadores hepáticos, marcadores da função hepática. São enzimas que se dosam quando você quer acompanhar a atividade hepática ou a condição hepática de um paciente. Elas costumam estar muito alteradas quando tem algum problema hepático, hepatite ou alguma implicação hepática no paciente. Bom, essa glutamato desidrogenase pode usar NAD+, ou NADP+, como sendo esse doador de elétrons, né? Então, aqui a gente vê que o glutamato vai desaminar, formando o alfa-cetoglutarato, formando amônia. Só que a amônia é altamente tóxica para os tecidos, por isso a sua presença é regulada. Então, tem que regular a presença de amônia e tem, obviamente, que ter reações enzimáticas que sejam capazes de captar essa amônia. Uma delas aí é a formação, por exemplo, na glutamina sintetase, dessa enzima que é encontrada em todos os organismos e que leva à formação de glutamina. Então, glutamina, portanto, é um transportador não tóxico de amônia. E também é uma fonte de amônia, de aminogrupo, né? Que ela já assimilou a amônia, é uma fonte de aminogrupo para muitas rotas sintéticas, até levando no fígado, no rins e nos intestinos tem a glutamase, e aí nos vertebrados esse grupamento amino vai se transformar em ureia. Toda amônia produzida é transportada para o fígado, então é lá que essas reações vão acontecer e o ciclo da ureia vai acontecer. Mas uma outra maneira de transportar também esse aminogrupo é através do ciclo da glicose-alanina. Nós já vimos essa reação quando a gente viu a neoglicogênese, ou seja, a formação de glicose a partir de precursores não glicídicos. Lembra quando a gente viu que no músculo esses aminoácidos, por exemplo, numa demanda energética, podem se oxidar, formando glutamato, formando esse grupamento amônia. E o glutamato, através dessa transferase, alanina aminotransferase, numa reação com piruvato, forma alanina. Então, se aqui o piruvato vem para a alanina, essa alanina, nessa reação, ela é transportada até o fígado e no fígado ela passa a formar glicose, portanto, é um precursor da gliconeogênese. No fígado, quando ela se transforma novamente em piruvato,
Acontece aqui, ó, inversa, a formação do glutamato agora, e o glutamato no fígado vai excretar, reagir e eliminar essa ureia, essa amônia que vai ser eliminada como ureia. E essa glicose volta para o músculo, é transportada através da corrente sanguínea para o músculo, e no músculo pode de novo acontecer essa mobilização de alanina para a produção de glicose, dependendo da condição metabólica desse organismo. A excreção, como é que vai ser excretada esse nitrogênio depois dessa oxidação, do uso e da assimilação desse grupamento amino? Bom, para animais, alguns animais excretam na forma de amônio, por exemplo, os vertebrados aquáticos, cujo efeito, a liberação desse amônio, nem é percebida porque é excretado na própria água, né? Nós, animais vertebrados, a maioria dos vertebrados terrestres, eliminamos esse nitrogênio através da ureia, né? Tubarões também eliminam através da ureia. E tem alguns animais que eliminam esse nitrogênio através de ácido úrico. A gente também tem rota de produção de ácido úrico, tá? Mas a gente elimina o nitrogênio através da ureia. Essa rota acontece em pássaros e em répteis. Bom, o ciclo da ureia foi descoberto por Krebs em 1932. E a produção de ureia ocorre quase que exclusivamente no fígado. Passa pela corrente sanguínea e é eliminada pelos rins. E como é que funciona esse ciclo da ureia? Bom, aqui tem um ciclo da ureia que está um pouco mais complexo. E o que a gente vai ver desse ciclo? Aqui está representado, isso aqui, ó, é uma mitocôndria. Dentro da mitocôndria, a gente sabe que tem todas as reações de produção de energia, né? Então, tem ATP disponível dentro da mitocôndria. O que vai acontecer? O que é esse ciclo da ureia? Bom, todas essas moléculas que transportam nitrogênio, inclusive para assimilar ou para excretar, é justamente no fígado, nas mitocôndrias do fígado, que essa amônia vai ser formada. Então, essa glutamina de tecidos extra-hepáticos, ou os aminoácidos, que através de transaminases vão se transformar em glutamato, entram na mitocôndria e aqui, através dessa reação, mais uma vez aqui, ó, mais uma reação de transaminase, levam à produção. Esse glutamato entra aqui e leva aqui à formação dessa amônia, como a gente já viu, através de uma desidrogenase. Essa amônia vai ser incorporada tanto através da degradação do glutamato quanto da glutamina através da glutaminase. Ela vai ser incorporada numa molécula que a gente conhece como carbamoil fosfato, que vai ser formada aqui na mitocôndria. E esse carbamoil fosfato é que vai, junto com a ornitina, levar, reagir e transportar e transformar essa amônia agora, esse nitrogênio, num nitrogênio que possa ser excretado pelos vertebrados, que é a ureia. É uma sequência de reação em que a ornitina, essa molécula aqui, ó, que é um aminoácido, ó, é um aminoácido com uma cadeia lateral aminada. Essa ornitina reage com esse carbamoil fosfato, forma citrulina. A citrulina vai reagir com o aspartato, formando esse argino-succinato. Esse aspartato, que pode vir aqui do citossol ou ainda pode ser formado através dessa reação de aminotransferase, como a gente já viu, e tem os transportadores de aspartato na membrana mitocondrial. Esse aspartato reage com esse arginino-succinato, forma fumarato, a arginina aqui, mais uma vez, hidrolisa com água e forma ureia, e a ornitina se recicla para entrar novamente, reagir com o carbamoil fosfato e assim por diante. Aqui a gente vê como isso também está ligado a essas reações de transaminação e de formação de amônia dentro da mitocôndria.
Isso a gente já viu, já falou que isso é tóxico, portanto, essas reações têm que acontecer de maneira muito eficiente para evitar a toxicidade ao organismo que está produzindo essa reação. Daí a importância do ciclo da ureia. Esse esquema aqui deixa um pouco mais simples, porque esses bloquinhos azuis representam a ornitina. Então, se a gente olha aqui, ó, a ornitina reage com o carbamoil fosfato e depois com o aspartato, formando esse intermediário, liberando o fumarato, a arginina libera a ureia, volta a ornitina para cá, e esse é o ciclo da ureia. O carbamoil fosfato, esse está sendo formado dentro da mitocôndria. E esse ciclo da ureia, portanto, tem esse papel fundamental em excretar o excesso ou aquele nitrogênio que já foi usado, assimilado na forma de aminoácido, de base nitrogenada e de aminas biológicas, esse excesso vai ser eliminado pelos rins através dessa reação do ciclo da ureia. E a gente pode relacionar, porque a gente já viu, esses nomes todos são, vamos dizer assim, familiares para vocês, que é alfa-cetoglutarato, aspartato, acetato, fumarato. E essas moléculas são moléculas que a gente já viu. Onde? No ciclo do ácido cítrico. Então, aqui, ó, o ciclo da ureia, ele usa a ornitina, se funde com o carbamoil, reage com aspartato que a gente já viu, que é um dos produtos aqui do ciclo do ácido cítrico, pode ser um dos produtos do ciclo do ácido cítrico, e aqui está o ciclo da ureia. E todos esses, fumarato que foi produzido, pode vir a malato, pode vir oxalacetato que entra no ciclo, sai como aspartato, lembra? E pode fazer parte do ciclo da ureia. Fumarato, malato, todas essas moléculas também são intermediários do ciclo do ácido cítrico. Portanto, essas moléculas que também são ou podem ser formadas, como no caso do fumarato e o aspartato no ciclo da ureia, vão ser também e podem ser também utilizadas no ciclo do ácido cítrico. Daí a relação que existe entre o ciclo do ácido cítrico e o ciclo da ureia. E os dois foram descobertos pelo mesmo pesquisador, que é Krebs, Hans Krebs, tá ok? E isso ficou bem mais assimilável para quem propôs, tanto um quanto o outro. Bom, essa formação do carbamoil fosfato, a gente viu que se dá lá pela glutamina sintase e reage nessa reação aqui, ó, que a gente acabou de falar. Ela pode se formar, esse nitrogênio, essa amônia, vai se formar através da ação de uma enzima, ou da glutamina ou do glutamato. O que a gente vê nessa reação é que esse glutamato é uma outra rota, pode reagir também com acetil-CoA, formando N-acetilglutamato e levando à formação do carbamoil fosfato, que é uma molécula importantíssima, porque é desse nitrogênio do carbamoil fosfato que vai ser colocado o nitrogênio para a excreção da ureia. Bom, isso é como oxidou esses aminoácidos. E como é que a gente forma esses aminoácidos? A gente também já viu várias dessas rotas quando a gente falou do ciclo do ácido cítrico. Porque os 20 aminoácidos convergem para formar 6 produtos principais, que são esses aqui, ó, acetil-CoA, oxalacetato, fumarato, succinil, alfa-cetoglutarato. Todos esses aqui a gente pode separar entre principais produtos do ciclo de Krebs, e os que estão em azulzinho aqui, ó, a gente vê, são os aminoácidos cetogênicos e aminoácidos glicogênicos. E nós vamos ver por quê. E essas famílias de síntese em linhas gerais de cada um, tá? Muitos desses compostos aminados também são cofatores enzimáticos, tá? Estão envolvidos nesses cofatores enzimáticos, participam e é importante. E aqui a gente vai ver alguma dessas rotas. Por exemplo, 6 aminoácidos são degradados a piruvato. Piruvato a gente sabe que é um intermediário importante dentro da oxidação de
carboidratos, e ele pode ser formado, portanto, através de treonina, glicina, serina, cisteína, triptofano, alanina, forma piruvato. E piruvato vem, como a gente já sabe, na reação da piruvato deshidrogenase, chega até acetil-CoA. Bom, o que a gente tem que entender a importância também dessa síntese desses aminoácidos é que muitos desses aminoácidos formam intermediários importantes, como, por exemplo, o triptofano forma a serotonina, que é um neurotransmissor, forma o indo-leacetato, que é um fator de crescimento para plantas, e ainda forma nicotinato, que é o precursor do NAD e NADP. Portanto, esses aminoácidos são usados e utilizados para várias outras rotas com muitas outras finalidades. E tem muitas doenças provenientes justamente dessas desordens nesse catabolismo de aminoácido, e aqui são algumas dessas doenças que estão elencadas aqui que vocês podem ver, tá bom? Com vários sintomas e efeitos graves, né? Porque, obviamente, como a gente falou, aminoácidos, eles formam precursores importantes, moléculas importantes e, portanto, qualquer desordem nessa síntese ou degradação vai levar a doenças com bastante comprometimento. Bom, 5 aminoácidos são convertidos em alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, que é aquele primeiro lá, é o primeiro produto do ciclo, que a gente já viu. Arginina, histidina, glutamato, glutamina, prolina, todos eles têm rota para chegar em alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato que vai servir para muita coisa dentro do metabolismo. Outros já vão para succinil-CoA. Succinil-CoA, que vocês também sabem aonde está a importância do succinil-CoA. Bom, aqui ó, metionina, treonina, valina, isoleucina, que levam à formação de succinil-CoA e também aqui acetil-CoA no caso da isoleucina. Aqui está em azul e amarelo porque tanto cetogênico como eles podem ser usados tanto para o metabolismo aqui de ceto quanto para a neoglicogênese, tá? Bom, nós temos são 20 aminoácidos que os vertebrados e os organismos têm. Mas para nós, para os humanos, alguns deles a gente não tem rota de síntese. E, portanto, esses aqui, que são os essenciais, a gente precisa ingerir através da alimentação. Esses outros não essenciais, não que não precisa, é que a gente tem rota de síntese. Então, ainda que você não faça a ingestão desses aminoácidos, o nosso organismo tem enzimas preparadas para fazer a síntese desses aminoácidos. Esses aqui não, portanto, são conhecidos como aminoácidos essenciais e têm que ser ingeridos através da dieta. Quando a gente vê aqui a biossíntese de aminoácido, nesse esquema aqui, a gente vê a conexão que tem com a glicólise, com a gliconeogênese e com o ciclo do ácido cítrico. Aqui, ó, a glicólise chega a piruvato, piruvato que leva à formação desses aminoácidos. Fosfoglicerato leva à formação desses. Aspartato, à formação desse outro grupo de aminoácidos. A ribose leva a histidina, a formação da tirosina, a formação da arginina, glutamina e prolina. São rotas, portanto, que a gente já viu, ou aminoácidos que já participaram de rotas que a gente já viu, né? Então, todos os 20 são derivados de passos metabólicos já conhecidos, seja da glicólise, da via das pentoses, do ciclo de Krebs. E aqui a gente está vendo aqui o precursor deles, né? Resumidamente, o precursor. O alfa-cetoglutarato pode dar origem a esses, o glicerato a esses e assim por diante. E existem a regulação, como a gente vai ver, da síntese desse aminoácido. Lembra que a gente já falou, quase sempre é a primeira rota? Os próprios aminoácidos vão inibir justamente a primeira rota, que é a assimilação desse nitrogênio. Quer dizer, se eu não preciso de aminoácido, nem precisa assimilar nitrogênio por essas moléculas,
certo? Aqui um exemplo da sequência de reações que leva o fosfoglicerato indo à serina, por exemplo, da serina para a glicina, cisteína, as outras rotas de síntese, para que vocês vejam que tem uma família que é sintetizada dentro da mesma ou de vários precursores comuns, né? O alfa-cetoglutarato, o glicerato, o oxaloacetato, o piruvato, o fosfenolpiruvato e a histidina. Bom, além disso, mais uma vez a regulação geralmente é realmente nessa primeira reação, que em geral é irreversível, como a gente está vendo aqui. Então, o produto, olha, é o produto que para a primeira reação, então para o individual e para todas também ao mesmo tempo. Mas eu queria falar também de algumas moléculas derivadas de aminoácidos, quer dizer, nem só proteínas, algumas coisas importantes, só destacar alguma delas, como hormônios, coenzimas, nucleotídeos, porfirinas e neurotransmissores. Por exemplo, a glicina é precursor de porfirinas. Porfirinas são aquelas moléculas que são do sangue, que estão envolvidas na série vermelha e que são responsáveis por coagulação, que tem toda essa cadeia de reação que se inicia através da glicina. Por exemplo, as porfírias têm um mito dos vampiros, né? Porque certos fatores ainda não conhecidos podem desencadear essa doença. E essa doença, essa porfiria, que é problema nessas rotas aqui, ó, de várias delas, essa aqui é a mais comum, tem como sintomas dor abdominal, disfunção neurológica, urina vermelha, dentes fluorescentes na luz ultravioleta, quer dizer, pele sensível à luz, então pessoas que ficam no escuro, anêmicas e, portanto, muito pálidas, e é daí que vem, ou pode ter vindo, o mito dos vampiros. A maioria dessas porfirias pode ser controlada com mudança na dieta, administração de drogas, etc. Mas é interessante a gente ver de como isso é desencadeado por reações de moléculas aminadas, né? Como a gente viu na glicina. Outra coisa importante, por exemplo, é que a gente vê que ó, glicina e arginina são precursores da creatina. Creatina que tem todo estudos a respeito do uso dela como ajudando a resposta muscular e ativa no exercício, porque forma a fosfocreatinina, por exemplo, é um reservatório de energia para os músculos. Daí a importância também desses grupamentos aminados. Outra coisa que é importante, um outro exemplo, é a formação, por exemplo, da glutationa. A glutationa é esse tripeptídeo aqui, ó, glu-cis-gli, que é muito importante como oxidante celular. Então, essa glutationa é formada através da reação de aminoácidos simples. Outros intermediários, por exemplo, como neurotransmissores, por exemplo, da tirosina, leva à formação de DOPA, dopamina, norepinefrina, epinefrina, quer dizer, são hormônios importantes neurotransmissores. Do glutamato, formando GABA, que é alfa-aminobutirato. GABA também é um neurotransmissor usado em epilepsia, hipertensão e em neuropatias. A histidina formando a histamina, que é um vasodilatador e que está envolvido na resposta alérgica, né? Quando a gente está com alergia, a gente não toma antihistamínico, bloqueando essa reação. E tem a formação de serotonina, que vem do triptofano, também um aminoácido que leva a esse neurotransmissor que a gente compra na farmácia para ficar mais calmo, né? Ou compra o triptofano para ingerir, ou come banana e grãos que são ricos em triptofano. Um outro exemplo que é interessante é a arginina, que é precursor do óxido nítrico. Então, é uma reação da arginina que leva à formação desse óxido nítrico, a citrulina. Lembra a citrulina lá da ureia? Bom, esse óxido nítrico aqui é um mensageiro celular instável e ação breve. Você vê que ele é um composto instável, mas ele induz ao relaxamento do músculo cardíaco e foi descoberto acidentalmente a produção.
Mas todas essas moléculas aqui nos mostram como todas as possibilidades e a importância do metabolismo de nitrogênio, seja na ingestão e assimilação do esqueleto carbônico ou assimilação do grupamento amino e depois a excreção desses grupamentos amino, como também as rotas de síntese e de assimilação desses vários aminoácidos em vários pontos do metabolismo energético, como a gente já estudou. Além deles serem precursores de moléculas que inicialmente a gente pensa que não tem nada a ver, como os oxidantes, glutationa, neurotransmissores, hormônios, etc. Daí, então, a grande importância do metabolismo de nitrogênio, que é muito complexo. Nos livros vocês vão ver que eles têm muitos outros detalhes, mas a ideia é de passar essa noção geral do que é o metabolismo de nitrogênio, tá bom? Até mais!